Bom dia, boa tarde a todos. Eu, como fui anunciado aqui, eu sou Gilberto Maringoni, sou candidato do PSOL, mas também do PSTU, da nossa frente de esquerda, à disputa do governo do Estado de São Paulo. Eu fiquei bastante impressionado com os números suculentos da pesquisa. Eu estava vendo ali, são 93 pranchas, e foi o Maurício que apresentou, né? O Hélio que apresentou, falou que isso é uma parte da pesquisa. Antes de começar, eu quero saudar e agradecer o convite da Rede Nossa São Paulo, cumprimentando na pessoa do Oded Grajew esse convite e esse debate fundamental. E cumprimentar também os meus colegas de mesa, o Alexandre Padilha, a Anícia Pio, o Maurício Broinizzi e todos vocês por esse debate fundamental não só na nossa campanha eleitoral, mas na nossa vida pública, especialmente na Grande São Paulo, na região metropolitana. Os números da pesquisa são espantosos, mas eles acabam reafirmando uma percepção que cada um de nós que vive em São Paulo tem sobre essa questão fundamental da mobilidade urbana. A mobilidade urbana não é só a possibilidade de você se deslocar de um ponto ao outro com menor tempo, com conforto, com segurança, mas é especialmente a maneira que cada um de nós tem de se apropriar do espaço público. Eu pertenço a um espaço no qual eu posso me locomover de maneira livre, de maneira segura, como deveria ser feito. Então, os números também expressam a relação que as pessoas têm com a cidade ou com a região metropolitana. O que me espantou, tem um dado a mais que não faz parte explicitamente da pesquisa, mas eu comentava até com o Paulo Vanucci, é a percepção sobre o abastecimento hídrico. De todos os indicadores, numa das primeiras pranchas, ele tem um índice de preocupação de 1% da população. Nos anos, se não me engano, começa em 2008, 2009, de repente, em 2014, ele salta para uma preocupação de 14% da população. Dada o problema da falta d'água que nós vamos ter em São Paulo. Essa é a maneira correta, dizer a coisa pelos nomes que elas têm. Não é crise hídrica, é crise da água. E esses números da pesquisa se casam com uma percepção muito mais quente que nós tivemos sobre o problema da chamada mobilidade urbana, que foram aquelas gigantescas e exuberantes manifestações, mobilizações, protestos de junho de 2013. Eu sou um daqueles que ainda não entendeu completamente o que aconteceu em junho de 2013, porque nós tivemos ali um tamanho acúmulo de insatisfações e uma explosão, quase um vulcão social que depois arrefece, mas essa brasa fica adormecida, como o título de um filme dos anos 30, e não sabemos como voltar a qualquer momento ou não. Eu sempre lembro que o Barão de Tararé tinha uma frase fantástica, que ele dizia, tudo pode acontecer, inclusive nada. A gente diz que tudo pode acontecer, inclusive nada, quando a gente não entende direito a situação social. A explosão de junho de 2013, se vocês se lembram bem, ela começou com 20 centavos, ela começou com uma variação de preço dos bilhetes de ônibus, metrô e trens na região metropolitana. E depois que a explosão se espalha pelo Brasil, fruto daquela pesadíssima repressão da PM estadual, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela se espalha pelo Brasil, ela atinge cidades em que o transporte não estava em pauta, como era o caso de Brasília, como era o caso de Belo Horizonte. Mas ela adquire uma musculatura geográfica, ela se espalha pelo Brasil, colocando em pauta justamente a questão do transporte público, do transporte urbano, e o preço materializava uma insatisfação generalizada com essa questão do transporte, trazendo à baila outros temas, como saúde, como serviços públicos, como gente que não queria partido na rua, como uma repulsa à política. Ela tinha vários vetores, e é isso que a gente não entende. Mas eu quero me ater a essa questão da mobilidade urbana, que foi colocada lá, porque ela denota esse sentimento de não pertencimento ao espaço público que se tem. As pessoas repudiaram o transporte que tinham, e isso tem razões muito profundas que a pesquisa detecta e que nós precisamos nos debruçar, não apenas na campanha eleitoral, mas especialmente depois dela. Tem uma crônica, um artigo famoso do historiador da música popular brasileira, José Ramos Tinhorão, que aliás mora aqui perto,
O Tinhorão tem um artigo primoroso falando do impacto da chegada do bonde no Rio de Janeiro. O bonde chega ao Rio de Janeiro em 1860, na década de 1860, mas ele se torna um transporte de massa a partir da última década do século XIX e se massifica de verdade depois da Revolução de 30. E o Tinhorão, analisando pela música, pela história da cultura, ele fala o seguinte: pela primeira vez, as diversas classes sociais passaram a conviver num espaço pequeno durante algumas horas do dia, que era o bonde. O bonde era o espaço democrático, quando a praia ainda não era, quando as pessoas não tinham o hábito de ir à praia no Rio de Janeiro, o bonde possibilitava essa convivência. E o bonde é que permitiu um intercâmbio de conhecimentos das classes sociais, mas especialmente uma apreensão do que é a cidade, com essa junção das diferentes classes sociais. E nós tínhamos ali um caminho, era uma convivência mais ou menos ordenada. A gente teve, no final do século XIX e no começo do século XX, grandes rebeliões no Rio de Janeiro, a Revolta do Vintém, em 1870, 1880, uma greve fantástica de condutores de bonde em 1907, enfim, o transporte sempre foi quebra-quebras, Revolta das Barcas no Rio de Janeiro, em São Paulo. O transporte sempre foi um ponto muito sensível à mobilidade urbana na história brasileira. Por isso ela precisa ter, essas manifestações de junho, tem uma sequência histórica que a gente deve estar atento. E isso a gente deve atentar para o seguinte: nós tivemos uma desorganização no nosso sistema de transporte com uma data que nós devemos ficar atentos. Nós tivemos em São Paulo, em 1953, a fundação da CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, que organizava o sistema e dava um pouco de racionalidade para o crescimento da mobilidade urbana na cidade. A CMTC possibilitava ao poder público planejar a ampliação das linhas, planejar o transporte. Em 93, 40 anos depois, ela foi privatizada. Isso trouxe o mercado na sua forma pura e dura na organização do sistema. E que nós tivemos, com o crescimento da cidade de São Paulo, a desorganização no planejamento do transporte trouxe a essa situação de quase caos que a gente tem e que melhora nos últimos anos, como a pesquisa detecta. Então a gente precisa ver o seguinte: é fundamental que a gente retome e recobre o papel planejador do Estado no transporte público. Não só para dar racionalidade ao sistema, mas para possibilitar essa convivência urbana e mais democrática das pessoas no trânsito, na cidade, tendo essa sensação de que a cidade me pertence, eu percorro o que me pertence. E nós tivemos nos últimos anos também um dos problemas do crescimento econômico. Nós tivemos durante 2006, 2010, um crescimento econômico que se traduziu nas cidades, a parte visível dela foi o aumento exponencial da frota de automóveis. O crescimento da frota de automóveis se dá por conta, um pouco depois, da falta de planejamento do transporte público, especialmente em São Paulo, mas isso se traduziu no país, que trouxe essa individualização acentuada que já existia no transporte público. E isso me remete a uma das máximas, a uma constatação que o Celso Furtado fazia sobre as diferenças entre crescimento econômico e desenvolvimento. O Celso Furtado diferenciava crescimento, que é crescimento do PIB, dos indicadores econômicos, que sempre no Brasil servem para concentrar a renda, para favorecer quem está no topo da pirâmide social, com desenvolvimento. E ele dizia: a diferença é que desenvolvimento o desenvolvimento é entendido como uma conjugação de uma série de fatores de melhoria da qualidade de vida, melhoria das condições de trabalho, melhoria dos serviços públicos e crescimento econômico. Nós precisamos fazer com que se traduza. Nós estamos vivendo numa era de baixo crescimento econômico, mas nós precisamos preparar e planejar o país para uma era de desenvolvimento. E o transporte tem que ser a materialização disso, com investimento pesado e maciço no transporte público. Eu não vou ficar só me detendo aqui na pequena malha metroviária ou pequena malha de transporte sobre trilhos que nós temos na região metropolitana de São Paulo. A gente tem 75 quilômetros de trilhos, como todo mundo está vendo, todo mundo está falando em todos os programas de televisão eleitorais, mas especialmente o ritmo de crescimento dessa malha ferroviária é muito pequeno.
De 1974 a 91, nos primeiros 16 anos de implantação do metrô, nós tivemos a construção de 55 quilômetros de vias metroviárias. De 91 até hoje, foram 19. Ou seja, de um ritmo de 3,5 km por ano, nós desabamos para um ritmo de 700 metros de crescimento por ano. Isso é espantoso. Isso é deixar de lado o transporte público. A gente precisa traduzir essa falta de prioridade, não é um sentimento. Isso tem materialidade métrica até. E essa questão de colocar o Estado no centro do planejamento tem que voltar. Nós temos que recompor. Não é atributo do governador, eu sou candidato a governador. Recompor a CMTC, mas essa é uma questão central, você tem uma empresa estatal, transparente, que possa fazer esse planejamento. Nós precisamos acabar com as PPPs no transporte público pelo seguinte: a linha amarela do metrô é um espanto para quem vai em horas vazias. Os trens robotizados, a linha nova, mas o planejamento da linha difere muito do planejamento inicial do metrô. Eu só para terminar, eu sei que meu tempo está se esgotando, a estação Sé do metrô, eu fui pesquisar nos arquivos dos jornais que estão todos online, era tido em 1974, 75 como um elefante branco. Uma estação que ligava a Vila Mariana até a Sé tinha uma dimensão de uma pirâmide de Queópolis instalada no subterrâneo de São Paulo. Aquilo foi planejado por uma demanda futura, pelo Estado, porque era um investimento a fundo perdido. A linha amarela, ela é muito bonita, mas a passagem da Estação Consolação para a Estação Consolação que fica na Paulista, a Estação Paulista que fica na Consolação, que eu acho uma piada pronta, ela é subdimensionada para a demanda atual. Então não basta extensão de linhas de trens e de ônibus, de metrô, mas você tem que planejar esse investimento para o futuro. E isso só o Estado pode fazer. Isso não é uma questão ideológica de um esquerdista que está aqui na frente a propagar uma posição ideológica. Não, é uma questão de eficiência. Nessas questões de investimento de longo prazo, o Estado é mais eficiente. O Estado é mais eficiente na dotação do preço e na dotação no planejamento das linhas. Eu quero finalizar com duas questões. Eu não vou conseguir responder nesse tempo, quer dizer, todas as questões. Eu assino a carta compromisso, eu tive a oportunidade de ver quando foi enviada, e quero dizer, eu sou um arquiteto frustrado. Eu cursei a faculdade de arquitetura, eu fui calouro do Nabil Bonduque, meu amigo que está sentado aqui. Mas os caminhos da vida me levaram para outros rumos. Sou professor universitário ou de relações internacionais hoje, mas o meu lado arquiteto frustrado me levou a escrever, em 1998, um livro de crônicas, quadrinhos e charges que chamava Como Não Enlouquecer no Trânsito. Eu falava do caos na época do trânsito, tinha lá os quadrinhos, as crônicas, como é que ia ser o futuro. E eu olho aquele livro há 16 anos e falo, eu quero viver naquele caos que a gente tinha há 16 anos, porque o caos não era tanto. Eu achava que era um caos civilizado. Agora, eu acho que se a gente conseguir fazer o planejamento que o prefeito Fernando Haddad fala aqui, que o secretário Jurandir Fernandes, acrescentado por essa questão central que é preciso ser colocado, o planejamento do Estado, a gente pode ter um pouco não só de planejamento, mas de sanidade no transporte público. Por isso é essencial, gente, essa questão do Estado transparente, democrático, aberto, com participação popular, no planejamento do transporte público. Se nós deixarmos a mobilidade urbana, eu ia falar mobilidade humana, mas também é uma mobilidade humana, nas mãos do mercado, nós vamos ter a selva, não no sentido ecológico e positivo, mas a selva no sentido da lei do mais forte, do carro maior, ou de quem tem helicóptero, ou de quem se locomove por outras vias no transporte público. Eu não quero morar numa cidade que daqui a algum tempo eu tenha que constatar que o meio de transporte mais eficiente é aquilo que a gente fala em Bauru, é ir de a pé. Não, eu quero ir de transporte público e de a pé deixar para deslocamentos saudáveis, nos parques, nas áreas verdes, onde a gente possa exercitar o corpo de maneira melhor do que ficar espremido nos horários de pico no transporte público que eu uso para trabalhar e para me deslocar em São Paulo. Muito obrigado, gente.